vamos começar cumprimentando mais uma vez a todos os amigos e amigas da Web Rádio Fraternidade, emissora do bem, que a gente possa ter nesse encontro da noite um espaço em que a gente consiga refletir e colher algumas luzes do mundo maior que chegam aos nossos corações para iluminar a nossa trajetória. E a gente fala que o tempo passa rápido e bem o é, né? Já estamos aí quase na virada de mais um novo ano, né? Que mostra-se à vista. E o nosso intuito aqui, aproveitando essa oportunidade, é da gente falar um pouquinho de transformação. É interessante porque o Emmanuel tem uma obra que ele vai comentar, apesar do Natal, por exemplo, não ter sido, dia 25, o nascimento do Cristo não ter se dado nessa data, ela tem um fator simbólico, juntamente, aproximando-se ao final do ano, ela vem para, como que convidar as pessoas nesse clima de Natal também a um recomeço diferente, talvez mais consciente, mais lúcido, porque a gente sabe pelas linhas da doutrina espírita que evolução, transformação não é acidente, não é uma coisa que ocorre ao acaso. Pede atenção da nossa parte, pede cuidado. E a gente vai começar com o nosso querido Casimiro Cunha, a quem muito gostamos das suas poesias, no livro Gotas de Luz, lição de número 39. O nosso querido Casimiro Cunha vai dizer o seguinte: meu irmão, se tu já sabes que a vida nunca termina, renova-te enquanto é tempo, a bênção da luz divina. Ninguém renasce na terra para dar-se ao gozo vão, mas para multiplicar-se em obras de perfeição. Aquele que foge à luta, temendo a infelicidade, despreza, sem perceber, o dom da oportunidade. A dor, o charco, o espinheiro, o dissabor e a ferida expressam, em toda parte, sagradas lições da vida. Os desafios da sorte e as dolorosas contendas trazem sempre ao nosso meio avisos e corrigendas. Nas flores envenenadas, no afeto que desilude, podemos consolidar a plantação da virtude. Junto à boca enegrecida que nos condena ou magoa, seremos iluminados na glória de quem perdoa. Na cruz de sarcasmo e fel, de desencanto e aflição, ditosos encontraremos a paz e a ressurreição. Melhora-te, pois, e esquece a senda resvaladiça. Ninguém escapa ao rigor dos tribunais da justiça. Esse poema do Casimiro Cunha, ele vem chamar a atenção da nossa responsabilidade em face da vida e da trajetória. É muito curioso porque, nesse clima de ano novo, as felicitações, as promessas de um ano melhor, em que a gente tenha melhores notícias, elas vêm à tona. E esse clima de esperança realmente é muito bom. E cabe-nos juntar as nossas esperanças a esse senso de responsabilidade com que devemos cultivar a vida. Porque de tal maneira o futuro, o destino, nada mais representam do que essas semeaduras que vamos construindo. Somos responsáveis por essa felicidade e essa paz que tanto almejamos. E bem sabemos também, conforme Jesus vai dizer para o nosso querido Nicodemos, quando os dois se encontram à noitinha, na presença dos dois discípulos, o mestre diz a ele que ninguém conheceria o reino divino sem nascer de novo. E acentua que não só seria necessário nascer da água, ou seja, ganhar um novo corpo, mas seria indispensável renascer do Espírito. Portanto, não bastará termos uma nova existência pelas lides da reencarnação. Será indispensável cuidarmos da qualidade desse tempo,
que a gente precisa renovar esse espírito no agora. São dois tipos de transformação que Jesus convoca a Nicodemos a pensar. A partir desse meio benfeitor é que vamos projetando-nos ao reino divino, a esse plano de felicidade. Na obra de André Luiz, por exemplo, a gente colhe uma assertiva que é muito profunda. Quanto mais céu interior, mais céu exterior. É a partir dessa construção interna que, naturalmente, nós vamos encontrando onde a gente passa, nas experiências que chegam, aquilo que a gente foi cultivando dentro de nós. Então, os espíritos, na sua palavra gentil, eles vêm nos chamar a atenção para a oportunidade que nos é dada, tanto da existência, o renascer da água, quanto o momento presente, o agora, o dia de hoje, para renascermos, né, em espírito, para cuidarmos de nós mesmos. E é interessante, no Evangelho de Mateus, por exemplo, nós temos um diálogo de Jesus e alguns companheiros que vai nos ajudar a começarmos a introduzir a nossa reflexão. A citação está no capítulo 9. O Mateus, o conhecido Mateus, aquele que escreve o Evangelho, que tinha até então nome Levi, ele vai ser convidado, ou melhor dizendo, convocado por Jesus para compor o grupo dos trabalhadores divinos. Ele estava na coletoria e, quando o mestre passava, dirige o olhar até ele, e ele bastante sensibilizado, talvez, porque nós estamos falando de um Jesus que já era um tanto que conhecido, né? Já tinha acontecido o Sermão do Monte, o milagre, um monte de coisa já tinha se dado. E é por isso que a gente não pode imaginar que Levi seria alguém descolado ali da realidade, que talvez seria aquele o primeiro contato. Os irmãos dele, por exemplo, né, já tinham tido o contato com as lições do Cristo. Então, o convite não vem à toa. Jesus olha para ele e chama-o para fazer parte do grupo de trabalhadores. Ele, talvez, né, magnetizado ali, se dispõe. Levi era um coletor de impostos, alguém não muito aceito ali pelos seus companheiros de nacionalidade, os judeus, porque ele era tido como um traidor. Então, ficava uma situação um pouco desconfortável. Ele tinha que cobrar impostos, né, em favor dos romanos, mas cobrar impostos dos próprios conterrâneos, o que gerava uma revolta. E Jesus, né, talvez quebrando um paradigma ali possível, porque aos publicanos era resguardada a solidão, né, o isolamento completo, tanto que é um dos episódios mais emocionantes que a gente tem no The Chosen, na terceira temporada, Levi, né, depois de assenhorar-se do Sermão do Monte, ele volta para casa e vai pedir perdão aos próprios pais e à própria família pelo todo o transtorno que tinha sido gerado e que, né, esse rompimento, ele começou a desfrutar de condições melhores, porque o coletor de impostos tinha um lugarzinho melhorzinho na sociedade, mas ele passou a ser odiado, né, e afastado do próprio convívio familiar. Então, ali no The Chosen, eles fazem questão de tratar dessa reconciliação, quanto que essa mensagem divina foi importante. Nos discípulos, né, convocados, foi proposto a eles esse caminho de transformação. E muito feliz Levi fica por ter sido enxergado, e mais do que isso, né, ter sido confiado a possibilidade de contribuir na seara do bem, que talvez nenhum coração o observasse prontamente e ali estaria disposto a auxiliá-lo, ou a conferir esse título tão nobre, né, a propor caminho tão bonito. E ele, comovido, ele decide dar um banquete, né? Nesse banquete,
assomam-se um grupo de corações até grande. Jesus se fará presente nessa ceia. E é muito interessante porque o lugar da ceia, o espaço da ceia, desde Abraão, é o palco da manifestação divina. Só que, por mais que Jesus tenha tido essa atitude, essa postura, ele não vai ser bem visto por algumas pessoas. Então, começa os comentários assim um pouco maldosos. Começa umas picuinhas surgirem, né? Como assim, né? Esse Jesus aí anda com os publicanos, com os pecadores. Começou a surgir. E Jesus, na oportunidade ali da ceia, ele vai esclarecer que não tinha vindo para os sãos, mas para os enfermos. Ou seja, o objetivo dele era justamente acolher aqueles que mais estavam precisando, porque a esses a verdade seria mais importante. E chegam os discípulos de João também nessa oportunidade, Jesus vai aconselhá-los e depois, de maneira geral, o Cristo vai falar umas palavrinhas que é o nosso objetivo. Ele vai dizer assim, e é para a gente pensar sobre essa transformação. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Então, essas palavras simbólicas, elas vão servir aqui para nós dessa inspiração, para a gente pensar nessa transformação justa, frente, né, a esse ciclo que termina, esse 2023, frente a esse novo ano de possibilidades, de trabalhos, de aprendizados que vai se descortinar. O Cristo faz questão, né, de chamar a atenção para um aspecto a respeito do remendo e do não deitar o vinho novo em odres velhos. Aqui é um simbolismo, né? Imagina aquela roupa rasgada. Ela em si já não está muito boa. Se você tenta fazer um remendo, pode até durar um certo tempo, mas não se mantém. Se você pega e coloca o vinho novo em um odre velho, não vai dar muito certo. O odre era uma espécie de um vasilhame feito de pele de animal, e o odre novo, ele tinha elasticidade. Então, quando o vinho novo é posto, vai dar meio que ainda uma fermentadinha, então pode expandir um pouquinho. E aí, se o odre é velho, como o odre velho perde a elasticidade, perde a flexibilidade, não suporta a pressão. Então acaba rompendo e tudo mais, e aquele vinho se perde. E se você tem, né, um odre novo, ele vai conseguir suportar a pressão daquele. Se você tem um odre novo, ele vai conseguir suportar a pressão do vinho novo. Então, é um símbolo que Jesus se vale, chamando a atenção para esses dois elementos que podem até nos remeter a uma outra passagem, aquela que encerra o Sermão do Monte. Qual passagem é essa? É aquela que Jesus compara a criatura que ouve e pratica e a criatura que não ouve e não pratica. Um é intitulado prudente e outro é o desavisado, talvez o imprevidente. O que seria, né, qual metáfora Jesus vai se utilizar naquele caso? Um constrói a casa sobre a areia e outro constrói a casa sobre a rocha. Essas duas construções, na alegoria, elas recebem as mesmas intempéries. O que não muda não é as dificuldades de fora, mas as estruturas de dentro. Enquanto uma está sobre a rocha, outra está sobre a areia. Vêm as intempéries, derruba uma, mas outra fica de pé. Então, se a gente imaginar o porquê que a roupa velha não suporta, né, não vale a pena colocar remendo novo em roupa velha, porque não suporta o tempo. Vai, né, rasgar-se muito facilmente, porque já está corrompido, tanto quanto, né, o odre ali, ele já não consegue mais, é preciso renovar. E aí inclui
a gente pode pensar aqui nesse particular numa primeira ideia, que é a ideia de que, naturalmente, todos nós, a gente, dentro da nossa construção pessoal, a gente tem os nossos limites. E a vida, através da lei de progresso, ela nos chama para os ciclos de expansão, os ciclos em que a gente vai sendo convidado a ampliar o nosso olhar, a nossa forma de ver e de perceber. Nesse exato momento, eu dou conta de fazer algumas coisas, eu penso de uma forma, só que, como a lei é de progresso, a gente vai sendo convidado a rever né, o que a gente fez, deixou de fazer, imagina agora, começa aqueles momentos, né, retrospectiva, aí você vai ver retrospectiva de tudo. O Spotify, né, já mandou para a gente, por exemplo, a retrospectiva de musiquinhas, né, o que será que a gente andou escutando? O meu continua em primeiro lugar, Tim e Vanessa, que vão estar com muita alegria no Congresso Espírita de Uberlândia em 2024. Já vamos fazendo as inscrições, que vai ser um evento muito legal. E não se esqueçam do Céu Jovem e do Céuzinho, né, que estão trabalhando com muita alegria para oferecer um espaço de aprendizado, de alegria, para todo mundo. Mas, enfim, começa-se esse clima de retrospectiva, porque a gente vai entender o que fez, o que deixou de fazer, entender mais ou menos, né, um panorama geral, um balanço, algo que o Santo Agostinho aconselha a gente fazer dia a dia, né, apesar de que a gente pode fazer, né, em qualquer tempo, mês a mês, enfim, é sempre importante, inevitável, essa necessidade de olhar para o passado enquanto um retrovisor, para compreender como a gente tem construído essas forças da vida que atuam dentro de nós. Porque as nossas escolhas vão nos caracterizando, vão nos moldando, nossa forma de ser, de pensar, de sentir a cada passo que a gente vai dando. Então é justo avaliar essa qualidade, o que até então a gente tem feito. E se a gente se deparar, né, com essa retrospectiva, a gente vai ver muita coisa aconteceu, outras não conseguiu, né, vir a êxito. A gente pode dizer que no meio disso tudo, né, dos sucessos e dos fracassos, tem os aprendizados. Às vezes tem coisas que a gente planejou, não conseguiu tirar do papel, ficou só mesmo no plano da ideia, tem outras que a gente tentou, não deu certo, tem coisas que a gente, né, tentou, deu certo, mas às vezes não saiu como a gente queria, coisa que superou as nossas expectativas, muito disso. Mas nós temos um limite, né? Nesse ciclo que nós estamos vivendo, a gente, como aluno de oitava série, ele tem um limite do aprendizado, um limite que ele pode ofertar. E a vida, de certa forma, né, compreende esses nossos limites e nos chama o quê? Para a gente se abrir para a possibilidade de aprender, para a possibilidade de construir algo diferente. Então, às vezes, né, em muitos momentos, a gente vai ter que renovar as ideias, a gente vai ter que renovar os sentimentos, porque essa estrutura anterior, ela não dá conta dessas novas resoluções, dessas novas lições. A gente vai ter que, né, agradecer tudo isso que nos constitui até o instante presente, mas estar disposto também a avançar, a renovar, a transformar. E é nesse sentido que a gente pode, né, pensar aqui nessa oportunidade a fala de Jesus. É curioso porque imaginemos o vinho, ele é o símbolo da vida, né? Não só ali muito comum na época, esse símbolo que Jesus, no Boa Nova, vai trazer algumas dicas do que ele representa em sentido espiritual, mas, por exemplo, os espíritos vão trazer no Prolegômenos a questão da videira, e ali a parreirinha, né, o símbolo do espiritismo, porque nesse trabalho de Deus conosco, surge esse vinho da vida. O Cristo, de certa forma, veio, né? Ele deu o seu sangue, ele ofereceu ali na metáfora do casamento, das bodas de Canaã, ele ofereceu o vinho da vida, deu o seu sangue, aquilo que lhe constituía de mais precioso, né? O amor mais singelo, nessa união perene com que ele queria selar com a humanidade, como ele vai dizer. Esse mesmo vinho que vai se fazer presente lá na Santa Ceia,
onde ele vai oferecer, vai partir o pão e vai oferecer ali o vinho, como esse simbolismo, né? O Cristo como que partiu, né, das atitudes, das palavras, dos ensinos, trouxe esse pão da lição e trouxe esse vinho da vida, os sentimentos, a intimidade dele, desfrutou para enriquecer a terra dessa alegria perene e vindoura. Esse símbolo vivo, né, que deve se constituir como, para nós, como um sinal desse anseio, né, da espiritualidade em favor do nosso crescimento e da nossa construção. Ele veio para que a gente tivesse vida. Emmanuel, comentando esse versículo, vim para que tenhais vida, ele vai trazer uma concepção, né, de vida muito interessante. Diz ele, vida é a experiência digna da imortalidade. Vida é a experiência digna da imortalidade. É uma fala que nos leva a pensar, né? Que a gente tem as nossas experiências materiais. A vida, ela está acima disso. Existe, vamos dizer assim, os ciclos da matéria. Existem as experiências que a gente vive na matéria, que são muito naturais. Mas a vida, ela transcende, porque a experiência é digna da imortalidade, ou seja, é a experiência que ela pode ser vivida em qualquer plano. E ela se mantém. Não precisa de retoque. Tem umas que precisa. Tem momentos que a gente vive que a gente precisa, né, renová-los, reajustá-los. É por isso que Jesus também vai dizer a Maria de Magdala, o amor cobre a multidão dos pecados. O amor é a experiência digna da imortalidade, que vai reconfigurando os nossos destinos. Aquilo que até então a gente tinha feito que tinha caráter provisório. Né? A fala de Jesus nos leva a pensar, né, o quanto de imortalidade a gente está construindo na nossa vida. Porque, às vezes, a gente vai vivendo só de caráter provisório, só com remendo. Né? Às vezes, a nossa estrutura interna, a gente já chegou num certo limite e a vida está falando assim, olha, renova, abre os olhos, né? Vamos perceber de certa forma, porque às vezes a gente vai engessando, a gente vai se tornando menos flexível em muitas questões e a gente vai se enrijecendo. E com isso também, né, todo esse movimento psicológico vai nos colocando numa condição, às vezes, não muito legal. É o que nos vai impedindo de experimentar sentimentos novos. Porque, vamos dizer assim, a gente, em muitos momentos, passa por ciclos mais complicados e a gente, às vezes, tenta a sobrevivência, porque é complicado, né, tem algumas provas que elas são mais desafiadoras. E a gente, às vezes, tenta sobreviver dentro delas, não desiste, mas percebe que fica muitas marcas. E a gente chega a um instante que a gente precisa se refazer, se reconstruir. Nesse tempo de transformação é um momento para a gente entender o que está, né? Aquilo que está ultrapassado, aquilo que não serve mais. Porque a gente se valeu, às vezes, né? A Ana Teresa tem uma palestra muito linda que ela fez no Congresso Espírita de Goiás, que ela vai tocar nesse ponto. Em muitos momentos da vida, a gente acaba se valendo, né, de alguns recursos de sobrevivência para a gente dar conta de determinados momentos, só que a gente precisa, muitas vezes, voltar nessas experiências depois e olhar, porque aquilo ali nos ajudou, foi o meio que a gente encontrou, mas a vida, né, nos chama para um patamar de dignidade, conforme o apóstolo Paulo vai nos orientar. Tornai a levantar as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos desconjuntados. Não é para ninguém se arrastar, porque às vezes, né, a gente vai enfrentando umas fases mais difíceis e acaba que a gente vai arrastando, né, porque entra no clima de a gente tem que dar conta, e na verdade a vida chama a gente para estar de pé, para a gente se erguer e caminhar com dignidade. Então vai chegar um momento que a mão vai estar cansada, né? Ou seja, a nossa exterioridade, aquilo,
nosso lado externo, a gente vai ver que desgastou, né? A gente precisa reformular, às vezes a gente seguiu rotas ou caminhos que não eram os melhores, ou até mesmo o desgaste natural do trabalho que a gente exerce nas várias frentes que a gente atua. Mãos cansadas, né? Representando esse lado exterior. E os joelhos desconjuntados. O joelho é o ponto de equilíbrio. Então, é a intimidade, quando a nossa intimidade está afetada, quando nosso lado externo, né, a nossa condição externa também está afetada. É justo pensarmos a tornar a levantar, que é bem a proposta do que Jesus está nos chamando a atenção aqui. Essa necessidade central da gente reavaliar o que nos cabe fazer, não para ir seguindo, né, de uma forma que às vezes vai nos levando à degradação, mas pensar um caminho de reconstrução. Tá, muita coisa esse ano às vezes saiu do eixo, não foi como a gente queria. O que daqui para frente a gente poderá realizar, né? Um projeto, um plano de trabalho, porque a gente pensa em construção de toda uma vida material, e é muito digno tudo isso. Mas o nosso projeto de construção da alma, como é que anda ele? E ele ainda tem talvez alguns agravantes, porque a gente é chamado a pensar num projeto para o espírito que somos, em trânsito na Terra. Imaginemos é, da onde a gente estava, das encarnações anteriores até aqui. Quanta coisa passou, quantas vidas ainda vão vir pela frente. E nem sempre a gente para ter um tempinho para pensar nesse plano de construção interior. Porque é muitas vezes por desconhecer essas necessidades íntimas que a gente vai se ajustando a uma circunstância, né? A percepções tão somente externas. O que eu preciso, né? Talvez muitos de nós tenhamos aí o sonho de entrar milionários já nesse ano novo, né? Busca, já pensa nos propósitos materiais, e isso é muito válido, faz parte com certeza da vida. Só que tem uma passagem, né, que nos remete a uma reflexão também, para a gente avaliar a vida sobre um outro prisma. A passagem a que me refiro é a de Jesus com a mulher samaritana. É uma passagem muito curiosa, porque ela traz muitos símbolos, sobretudo o da água. O da água. É, e Jesus, ele estava com 3 discípulos e eles se avizinham da Samaria. Os discípulos estavam um pouquinho com fome, porque eles estavam viajando, né? Deviam estar cansados e tudo mais. Foram a uma aldeia mais próxima buscar uma comidinha. Jesus abeira-se, né, prefere ficar ali no meio do ambiente como que natural, e avizinha-se ao poço de Jacó. E até que então chega a mulher samaritana. Naquela época era muito comum as mulheres buscarem aguinha para as atividades costumeiras do lar. Ela ficava responsável para isso. E ela vai ali, né, com o cântaro, com a vasilhinha, para levar esse recurso à sua casa. E Jesus observa, aproxima-se dela e vai pedir um pouco de água. E ela olha para o Cristo, né, não entende muito bem aquela coisa, porque existia uma certa rixa entre samaritanos e judeus. Então, fica um clima assim, meio assim, para ela, né, na concepção dela, um pouco estranho. E era natural, vamos dizer assim, que no poço ele fosse o ponto de encontro, né, muitas vezes amoroso. Então, era o lugar onde as mulheres tinham uma certa liberdade, além da presença dos pais. Então, normalmente, né, esse era um espaço também. E ali, naquela situação, poderia, né, soar ambiguamente. E a mulher samaritana, ela vai perguntar
ao Cristo, né? Como tu, sendo judeus, me pede um favor a mim, que sou samaritano? E aí Jesus faz uma pergunta que é muito boa. Que aí sai, os judeus e os samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Ou seja, né, independente da nossa condição social, da classe que a gente ocupe, dos diversos aspectos que nos compõem a exterioridade, não importa, né? As nossas necessidades internas são as mesmas, porque no plano da alma, né, os valores são os mesmos. Na Terra varia, a depender da cultura, o que se pretende, o que se deseja, mas no campo da alma poderemos nos dizer com um denominador comum. E pensando aí nesses tempos idos nossos em que tantas necessidades são elegidas, é justo recordarmos dos valores da alma, esses que, independente da nossa condição, farão parte do nosso destino. E aí, Jesus continua a ela e diz: Bem se vê que não conheces os dons de Deus, porquanto, se houvesses guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar água à vida. Então ela estava ali buscando água no poço de Jacó e Jesus chega falando de uma água divina. Se ela tivesse um pouco mais atenta, ela entenderia melhor aquilo ali. Só que ela, de certa forma, estava um pouco, né, assim, impressionada com tudo aquilo e diz: Que vem a ser essa água viva? Onde a tem-se água aqui existente é apenas deste poço? Acaso serias maior do que o nosso pai Jacó, que nulo deu desde o princípio? Então, né, se fizesse um mapeamento geográfico, não encontraria uma outra fonte, uma outra reserva, outra fonte natural que pudesse abastecer ali a cidadela. Então, né, de onde surgiria essa água viva? Qual seria a origem dela? E aí o Cristo vai dizer: mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Então, existe um tipo de recurso que ele tem um endereço, e quando alcança esse endereço, proporciona como que a santificação das criaturas. Allan Kardec, né, quando vai nos ajudando a compreender o espírito e a sua trajetória evolutiva, vem nos falando alguns detalhes que vão nos ser importantes. Mas vamos prosseguir, porque Jesus ele continua explicando ela, né? Ele dá uma pausazinha, permanece, né? Permite que ela vá digerindo o que está sendo dito e vai e considera. Esse poço de Jacó secará um dia. Ou seja, essa aguinha aí, ela de certa forma, um dia ela vai deixar, né, de existir. É um recurso como que esgotável. No campo da matéria, os ciclos que ela passa, eles constroem uma certa perspectiva. E a matéria, ela caminha para uma transformação barra degradação. Então, esse corpo vai se transformar. Os recursos que a gente vê, eles estão sujeitos ao tempo. Esse tempo que vai encaminhando as coisas para uma certa direção. Então, essa água que ela buscava, Jesus está construindo em torno dela um símbolo, né? A gente tem que renascer através de uma nova vida, de uma nova existência. Mas todos esses recursos de uma nova existência chegam a um ponto, né, que a gente é chamado a retornar à pátria espiritual. Nesse campo de contato com a matéria aqui, nós temos preciosas oportunidades, mas chegará um dia que chega o momento de retornar. No leito da terra, onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Então, imaginemos,
as necessidades humanas que a matéria atende, que essa água material, ou seja, que as sensações elas atendem, ela de algum modo, né, vai nesse ciclo todo, pode chegar ao esgotamento. E imaginemos a gente, né, na nossa rotina, na nossa construção, se a gente tão somente cuida do corpo, esquece dos impositivos da alma, chega um momento que a gente sente esse esgotamento, porque parece que, né, a gente já não está dando conta de caminhar e tudo mais. Chega um momento que precisa de um recurso maior. E esse poço, né, ao símbolo que Jesus se utiliza, ele pode dar vazão à serpente, onde ela pode fazer seu ninho, né? A criatura humana ela vai acostumando-se às necessidades orgânicas, e essa serpente, que está desde lá Gênesis simbolizada, ela aqui é a representação dessa criatura que vicia. Né? Ela, vamos dizer assim, ela adere a um estilo de vida tão material que ela não consegue desidentificar-se com a matéria. Não raro, por exemplo, a gente vê os espíritos chegando do lado de lá, né, ou melhor dizendo, apenas perdendo o veículo físico, mas não conseguindo sair do lado de cá, ainda atados a determinadas perspectivas tão materiais. É por isso que Kardec, quando ele faz a escala espírita, pensando nos espíritos, ele vai nos ajudar a entender que, independente da gente estar ou não encarnado, a matéria pode interferir. Então, os espíritos de terceira ordem, eles são dominados pela matéria. Os espíritos da segunda ordem, o espírito predomina sobre a matéria, mas mesmo desencarnados, né, a matéria ainda ela tem, de certa forma, um impacto, porque como a gente se enxerga, ainda muitas vezes está muito materializado. A gente ainda se apercebe muito materialmente mesmo. O quão difícil é quando a gente é chamado a retornar ao plano espiritual, quão difícil, em alguns casos, é a gente conseguir despedir-se desse plano, das atividades daqui para prosseguir essa jornada. Olha a concepção de Emmanuel de vida. Vida é a experiência digna da imortalidade. É aquilo que transcende o plano. Não importa se é daqui ou de lá, a gente pode viver. Então, muitos de nós, a gente tem vivido a existência tão somente, né, enquadrado-se numa concepção material que às vezes é um pouquinho mais difícil, porque chega um ponto que a gente percebe que falta alguma coisa. Falta alguma coisa. E Jesus vai continuar dizendo: os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses, não mais haverá a necessidade material que se renova a cada instante da vida. Então, aqui Emmanuel chamando atenção, o Jesus chamando atenção para algo que Emmanuel, né, possivelmente se inspirou. Essa água da vida, os que bebem dela, eles realmente se sentem saciados. Então, não, né, quando a gente bebe água, a aguinha aqui, water, né, rapidinho a gente já está com uma nova sede, né? Imaginemos, a gente atende um anseio material, e aí vem outro, e aí vem outro, e aí vem outro. Se a gente imaginar, né, para o nosso planejamento, às vezes de ano a ano, sempre vão surgir novas conquistas materiais. Para uns, a casa, um carro, né, às vezes melhorar, isso ou aquilo, né, reformar algumas coisinhas, sempre surgem esses projetos e tudo mais. Só que termina um, a gente logo já quer o próximo, já quer o próximo. Porque é essa água que a gente toma, né, e representa a mulher samaritana, todo dia ainda. Ou seja, é um ciclo que a gente vai vivendo e tudo mais, e que faz parte, né? Os espíritos vão dizer que Deus, quando lá na lei da conservação, Kardec está discutindo sobre isso, ele vai ponderar que na existência material existe, né, como que uma atração. A gente sente prazer de estar aqui na Terra, porque é muito bom as coisas que, né, a paternidade celeste, por intermédio da comunidade dos espíritos puros, fizeram. É coisa boa demais, né? E a gente
gostou tanto de estar aqui que muita gente, né, a gente tem dificuldade de retornar depois. Só que aí os espíritos vão dizer, a gente é chamado nesse processo ao exercício da razão, a entender a nossa condição de seres peregrinos que estamos constituindo a nossa verdadeira bagagem. Estamos constituindo a nossa roupa, né, a nossa roupagem íntima. Né? Emmanuel tem uma mensagem que ele vai comentar, o banquete de núpcias que Jesus propõe na parábola, né, que o reino divino é semelhante a um banquete de núpcias, é chamado um tanto de gente. E é esperado que esses convidados eles estejam com uma roupagem. Então, para a gente seguir, né, nessa grande peregrinação, em busca do nosso grande destino, que é os mundos celestes, é esse plano da felicidade inalterável, da paz imperturbável, a gente precisa estar se construindo a cada tempo. E nesses ciclos, nesse final de um ciclo, início de outro, né, surge a oportunidade benfeitora para a gente avaliar. Porque tão somente a água do poço de Jacó, ou seja, a atenção às demandas materiais, as demandas da encarnação, da renovação pela água, ela não vai ser o suficiente. Porque além de nascer de novo, né, pelos muitos corpos que são como vestes, como André Luiz vai falar, a gente precisa dar conta da. André Luiz diz assim: permutar de veste, né, não resolve os problemas do ser. A gente pode estar num corpo, pode estar no outro, não é isso que vai fazer diferença. É como a gente tem vivido isso. Por isso que o Cristo vem oferecer essa água viva, não só à mulher samaritana, mas também à comunidade planetária. Porque reconhecendo esse momento que a gente está, aonde a gente está num adoecimento muito grande, né? Todos nós temos nos mostrado carentes dessa paz, né? de alguma coisa que nos alimente mais profundamente o coração. Podemos dizer que a espiritualidade em peso tem feito o possível para nos ajudar a chamar a atenção para os tesouros divinos, que nos enriquecem a alma, né? Um tesouro que a gente conquista portas adentro e que vai abundantemente irrigando a nossa vida, porque é tão bom, né? A gente colher do coração, conforme Jesus vai dizer, a criatura de bem, ela tira o bom tesouro do seu coração, mas também o coração infeliz tira a infelicidade da sua alma. É de dentro que a vida surge e a gente precisa cuidar. Então, Cristo continua e diz a ela: perene conforto aos que bebem dessa água viva, refrescará os corações, através dos caminhos mais acidentados sob o sol ardente dos desertos do mundo. Ou seja, o que esses desertos do mundo? Essas peregrinações. Porque a gente, né, imaginemos quantos de nós não estamos na busca de desenfreada por autoridade, por poder, por isso, por aquilo, e a gente já tem umas vidas boas, né, que a gente como que se enlaçou nesses anseios e já não consegue, né, abrir os olhos, perceber melhor a caminhada. O André Luiz considera que a morte ela é o jogo escuro das ilusões. Então chega um momento que a nossa estrutura psíquica vai ficando arcaica. Não adianta os céus trazer, querer fazer remendo, né? Porque a gente precisa entender, peraí, né, os objetivos dessa encarnação. Como é que é essa história? O que a gente está fazendo aqui? É preciso relembrar dos fundamentos, porque o Evangelho vem para ser essa rocha milenária que Humberto de Campos vai nos dizer, que estrutura, né, vem para ajudar a gente a construir, mas agora em bases seguras. A gente está nessa peregrinação e não é fácil, né? A questão é que independente da construção, seja sobre a rocha ou sobre a areia, vai ter os desafios, vai ter as vicissitudes, e passar por elas vai ser uma necessidade comum, mas como a gente vai enfrentar? Porque a gente espera, né, naturalmente, um ano
a gente deseja de saúde, a gente deseja um ano de sucesso, de prosperidade e tudo mais, são anseios muito nobres, a gente, né? Só que para além desses anseios, surge a necessidade também de pensarmos, né? Eu desejo para você a saúde, mas se de certa forma o adoecimento do corpo chegar a você ou aos entes queridos, eu desejo que exista fé, capaz de dar o suporte necessário para o testemunho em curso, a fim de que as lições tragas por essa experiência não se percam. Desejo, né, além do sucesso material, que é honrado e louvável, desejo o sucesso da alma, a prosperidade divina, que os seus passos e os seus caminhos, né, como que se convertam no luzeiro marcado pela amizade, marcado pela caridade, em que as pessoas sintam ao seu redor essa abundância da alegria que você quer partilhar. E mesmo na dificuldade material, exista paciência e humildade para reconhecer que o Criador não estará contra nós e que, dentro em breve, com nosso esforço, trabalho, poderemos reerguer e reconquistar, determinados objetivos que a gente tem. Desejar além daquilo que representa tão somente material, porque vai mudar, né? A vida, ela nos surpreende. Tem umas surpresas que a gente fica mais agradecido, outras que nem tanto. Mas a gente é chamado a construir no plano da alma, porque existe uma água viva. E o que seria essa água viva? O símbolo que ela constrói para a gente é o que nós vamos terminar. O que, de certa forma, o espírito faz que preenche a sua sede? O que essencialmente faz? Kardec vai considerar na dinâmica da lei de progresso, porque a lei de progresso é interessante. Ela determina, né, um movimento. Porque se alcançou um degrau, surge um novo. Se alcançou outro degrau, surge um novo. Então, parece até um certo paradoxo. Como assim? Né? Se a gente imaginar no plano do espírito, é uma água viva, né? Mas que, pela lei do progresso, a gente vai sendo chamado à conquista de algo mais. E aí é interessante, né? O que Deus ofereceria ao espírito que o permitiria, no plano da evolução, ter a sua sede saciada. Aí, a minha interpretação, né, o Evangelho nos possibilita isso, é que essa água, ela pode ser encontrada no capítulo 17, lá na lição intitulada O Dever. Lázaro vai dizer para a gente, o dever é a lei da vida. Ou seja, só existe vida no dever. Só que o dever, e aí o Lázaro faz questão de ajudar a gente a pensar, que a gente tem um tanto de dever, né? Deveres profissionais, deveres familiares, enfim, vários deveres que a sociedade, o ser encarnado como cidadão tem. Mas o Lázaro vai chamar a atenção para algo diferente. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, em seguida, para com os outros. E ele vai dizer que, na ordem dos sentimentos, o dever às vezes é difícil, porque é o dever para conosco mesmo. A forma que a gente vai seguindo a nossa caminhada, quanto mais atento às nossas responsabilidades, e aqui um detalhe importante, o Lázaro vai dizer que o dever descende, né, da razão. Ou seja, a gente começa a entender a nossa responsabilidade de viver quando a gente começa só a pensar. Então, por pensar e enxergar, a vida nos chama a agir melhor, a estar mais atento a nós e aos outros que nos cercam, a entender o que a gente pode fazer. E como Emmanuel vai considerar, sendo a vida essa experiência digna da imortalidade, esse dever ele está relacionado àquilo que a gente faz na construção do bem comum. Porque os momentos, por exemplo, que a gente está em família, cuida dos corações que nos foram confiados, momentos que a gente está trabalhando profissionalmente, mas ali a gente dá de si, né, no desejo de construir esse bem comum, nos diversos espaços que a gente participa,
né, que a encarnação nos dá, quando a gente vive-os com dignidade. Essa experiência, esse esforço lúcido que a gente realiza, essa água viva que a gente bebe. Porque é aquela sensação de plenitude, é uma sensação de paz tão sincera e tão verdadeira. Essa paz é como se fosse a remo nos impulsionando para a gente seguir em frente. Então, um passo, diz os Espíritos, né, que a gente dá, a gente não volta para trás. A gente não volta a ter aquela mesma necessidade. As nossas necessidades evolutivas se expandem. O Cristo veio na Terra exemplificar que no seu cuidado com todos nós, procurou viver da melhor forma. Em casa, viveu da melhor forma. Com as pessoas no campo social, fez da melhor forma. Nessas diversas, nesses diversos ambientes, ele teve dignidade. Ele conseguiu enxergar os outros. Ele entendeu, né, o que efetivamente poderia ali imortalizar aquelas memórias, transcender o tempo, aquela coisa boa que nos nutre e que nos ilumina, porque o amor conquistado, ele é ferramenta divina para a construção de nós mesmos nessa grande trajetória. Nesses finais, né? Nesses dias finais, nesses momentos finais do ano de 2023, já abrindo espaço a 2024, roguemos ao alto força para a gente ter condição de observar o nosso coração, entender esse passado, né? Na possibilidade da construção de um hoje diferente, com vistas a esse futuro renovado que todos nós ansiamos, né? É o que eu desejo de todo o coração, que a gente possa viver com dignidade, abraçando a vida e as responsabilidades, entendendo o quanto a gente pode encaminhar-se na direção dos mundos celestes, onde a felicidade nos aguarda. Obrigado, a paciência e a misericórdia de vocês. A caminhada ela é árdua, mas a gente vai chegar lá, porque a gente é mineiro, a gente vai devagarzinho, com calma, com tranquilidade. E eu acho que o menino trouxe uma reflexão muito bacana nesse finalzinho de dezembro, início de janeiro, um ano novo, mas a gente sempre tem que ter na mente que todo dia a gente escreve no livro da vida, né? É cheio de oportunidades. O Vitor, faz a prece para a gente. Vamos orar. Senhor, estamos aqui na nossa prece singela para agradecer-te o encontro da noite, aonde nos foi possível reunirmos-nos em torno da tua mensagem divina. As tuas palavras chegaram, ecoaram, atravessaram tempo e corações e permanecem vivas a nos chamar às responsabilidades do tempo presente. Somos nós, homens e mulheres samaritanos, em busca da paz, Senhor. Tantas vezes trazemos conosco apenas a consciência da água material, das necessidades do corpo, tão somente das necessidades que ao nosso redor a gente percebe. No entanto, clareados pela tua mensagem, nosso coração tem tido sede dessa água viva. Estende, se possível, as vossas mãos, a fim de que dia a dia, na tua companhia, aprendamos a assumir as responsabilidades necessárias para uma vida renovada, aprendendo a servir com mais alegria, aprendendo a perdoar com mais leveza, aprendendo a solidarizarmos-nos através da caridade, diante de tantos corações que nos pedem apoio e amparo. Sim, Senhor, queremos construir essa vida digna da imortalidade que começa devagarinho e simples. Começa com as pessoas que nos concedestes, e a elas, a quem tanto agradecemos por nos suportarem tantas vezes
nos ajudarem nessa estrada a aprender sobre a arte do amor. Bendito seja o final desse ciclo, desse ano, que possa ser de reflexões renovadas que ergam as nossas esperanças e que o ano de 2024, sob a sua celeste visão, possa nos ensinar ainda mais a fidelidade, além das aparências, além das experiências materiais. Senhor, queremos louvar-te, tanto na alegria que nos motiva, quanto também na tristeza que pode se nos apresentar na vida. Queremos, Senhor, honrar-te o teu coração, tanto no momento da abundância, quanto também da privação, tanto na hora do sucesso, quanto também no instante de fracasso, que nós não estejamos condicionados à exterioridade, mas entendendo o quanto nos ama e tem nos cuidado, que a gente possa seguir fortalecidos e em paz. Obrigado, Senhor, que assim seja.